Olá, queridos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao nosso canal e à reflexão diária de hoje, dia 23 de junho, Natividade de São João o Batista. Este ano a liturgia nos pregou uma peça, porque o dia de São João Batista é amanhã, dia 24. Só que amanhã nós iremos celebrar o dia do Sagrado Coração de Jesus. Por isso, a liturgia puxou o dia de São João Batista para o dia 23, a fim de que no dia 24 pudéssemos celebrar o coração de Jesus. Por que foi feito isso, Padre? Porque o Senhor Jesus está acima de todos. Portanto, se o dia do Sagrado Coração, devido ao calendário litúrgico, caiu no dia de São João, então nós transferimos o dia de São João para o dia anterior. E isso acontece raramente dentro da liturgia, mas esse ano aconteceu. Então, hoje, dia 23, vamos celebrar a Natividade de João o Batista. E amanhã, na reflexão de amanhã, nós iremos celebrar ou refletir sobre o dia do Sagrado Coração de Jesus. Evangelho de hoje, queridos irmãos e irmãs, é o Evangelho, não poderia ser outro, né? Lucas 1, 57 a 66 e 80. Completou-se o tempo da gravidez de Isabel, e ela deu à luz um filho. Os vizinhos e parentes ouviram dizer que o Senhor tinha sido misericordioso para com Isabel, e alegraram-se com ela. No 8º dia foram circuncidar o menino e queriam dar-lhe o nome de seu pai Zacarias. A mãe, porém, disse: "Não, ele vai chamar-se João." Os outros disseram: "Não existe nenhum parente teu com este nome." Então eles fizeram sinais ao pai, perguntando como ele queria que o menino se chamasse. Zacarias pediu uma tabuinha e escreveu: "João é o seu nome." E todos ficaram admirados. No mesmo instante, a boca de Zacarias se abriu, sua língua se soltou e ele começou a louvar a Deus. Todos os vizinhos ficaram com medo e a notícia espalhou-se por toda a região montanhosa da Judéia. E todos os que ouviam a notícia ficavam pensando: o que virá a ser este menino? De fato, a mão do Senhor estava com ele. E o menino crescia e se fortalecia em espírito. Ele vivia nos lugares desertos até o dia em que se apresentou publicamente a Israel. Natividade do Senhor. Por quê? Porque Isabel já tinha concebido de João Batista quando Maria recebe a anunciação do Senhor Jesus. Lembremos que, pelo calendário litúrgico, Jesus nasce no dia 24 de dezembro. Se Isabel já tinha 3 meses de gravidez, João o Batista nasce 6 meses antes de Jesus. Daí a natividade de João o Batista. Mas por que se celebra a natividade dele? E a de Maria também? Porque são os 3 considerados sem pecado: Maria, João o Batista e Cristo, obviamente. Por isso que se celebra as 3 natividades, dos 3 que não tiveram pecado: João, Maria e Jesus. Outro aspecto que podemos destacar, extremamente importante, o contexto que mostra a história de João. A importância de João Batista é grande porque ele é aquele que prepara o caminho do Senhor. Endireitai as veredas, aclamai no deserto, endireitai as veredas, né? Preparai o caminho do Senhor. João é aquele que prepara o caminho do Senhor. Alguns estudiosos ousam afirmar que Jesus, antes de iniciar a sua vida pública, teria feito um estágio com João Batista. Ou seja, ele teria convivido com João quase como um discípulo. Não poderíamos dizer um discípulo, mas quase como, convivendo com João durante um período, até que ele ganha autonomia e inicia o seu ministério. Logicamente, são suposições, porque nós não temos como averiguar se isso realmente aconteceu ou não. Leva-se a crer que tenha acontecido, já que Cristo começa sua vida pública aos 30 anos. Né? Então, os 18 anos, o último registro que nós temos antes da sua vida pública é a aparição no templo, né? Quando ele discute, no bom sentido, no templo, aos 12 anos. Depois nós temos um hiato de 18 anos. Então, o que ele teria feito nesses 18 anos? Alguns estudiosos dizem que ele conviveu com João por um período,
para depois iniciar o seu ministério, como eu falei. Mas nós não temos certeza se realmente isso aconteceu. Alguns aspectos importantes do texto de hoje. Primeiro, o fato de Zacarias estar sem falar, porque ele duvidou que aquilo realmente iria acontecer. Segundo aspecto importante, o povo se alegrava com Isabel, porque Isabel era estéril. E a estéril e a virgem eram muito mal vistas em Israel. Era assim. A virgindade para nós é, como é que eu poderia dizer? É uma dádiva, né? É algo bonito, né, de ser vivido. Para a cultura judaica, não. A virgem representa uma moça que não atraiu sobre si os olhos de um homem. Por isso que ela permanece virgem. Ninguém a quis como sua parceira, como sua esposa, como sua mulher. E a estéril era uma mulher que tinha conseguido atrair os olhos de um homem para si, mas não tinha como gerar filhos. Era incapaz de gerar filhos. E aqui é algo muito cruel, né? Muitas vezes poderia ser até que essas mulheres nem fossem estéreis, mas seus maridos. Mas naquele tempo não se tinha como fazer um espermograma, né, para saber se o homem tinha problemas com relação à questão do seu esperma. Então as mulheres levavam a culpa de tudo. Uma mulher estéril é uma mulher que não gera filhos, não gera fruto, não gera descendência ao seu marido. Portanto, é uma mulher defeituosa, uma mulher incompleta. Uma mulher que só tinha duas funções: cuidar da casa e dar descendência ao seu marido. Já não tem uma. Então a única coisa que ela poderia fazer era cuidar da casa. Era uma mulher que era mal vista pela sociedade. E é interessante que, se olharmos as Sagradas Escrituras, vamos ver que os grandes profetas, os grandes juízes e os grandes salvadores de Israel nasceram de mulheres estéreis. Sansão, Samuel, João Batista, Cristo nasce de uma virgem. Portanto, grandes personalidades do Antigo Testamento nasceram de mulheres estéreis, mulheres consideradas de pouca ou de baixa categoria dentro da sociedade judaica. Mulheres desprezadas. Tanto assim que nasceu o menino. Zacarias não falava. Perguntaram então para a mãe do menino: qual vai ser o nome dele? João. Não, imagina. Por que João? Não tem nenhum João na tua família? Tem que seguir o nome do pai, Zacarias. Vejam como a vontade da mulher não existia. Não existia. Eles vão sair e perguntar para Zacarias, que não podia falar, qual o nome que ia dar ao menino. Até que Zacarias confirma. Por que João? Porque o anjo já tinha avisado qual seria o nome de João, do menino. Seria João. E aí, quando ele cumpre a vontade do anjo, que era o mensageiro de Deus, pá, a língua se solta. Outro aspecto podemos destacar deste jovem tão importante para a história da salvação, né? O menino foi viver isolado, porque ele não queria se corromper com a religião e com a sociedade judaica. Isso é muito importante de João. Por que João vivia no deserto? Porque ele não queria se corromper com a cidade. A cidade de Jerusalém era uma cidade corrupta. As autoridades do templo eram corruptas. A sociedade civil era corrupta. É uma sociedade corrupta. E João faz o quê? Para não se manchar com a corrupção, ele vai viver no deserto, isolado. E ele faz isso desde pequeno. O menino crescia e se fortalecia em espírito. Por quê? Porque o Espírito de Deus estava sobre ele. Ele vivia nos lugares desertos, até o dia que se apresentou publicamente a Israel. O que ele foi fazer nesses lugares desertos? Encontrar Deus. Encontrar Deus. Lembremos que João Batista é considerado o novo Elias. João Batista é o último dos profetas. João Batista é aquele que anuncia a chegada do Messias.
Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Ele é o cara. Ele preparava o povo para a chegada do Messias. Ele fazia um batismo que era um batismo de perdão de pecados, um batismo de conversão, preparando o povo para a chegada do Messias. Porque ele não trazia a salvação. Ele sabia que quem ia trazer a salvação era o Messias. Então o máximo que ele tinha que fazer era preparar aquele povo. Ele arou a terra. Ele preparou a terra para que o Messias plantasse a semente, que é o Evangelho. O trabalho pesado foi de João o Batista, que ele preparou o povo. Jesus chegou e, pumba, lançou a semente. Por tudo isso, não teria como não celebrar a natividade deste cara tão importante na história da salvação, porque ele preparou o povo para a chegada do Salvador do mundo. Por isso, queridos irmãos e irmãs, a liturgia nos proporciona a oportunidade de celebrar essa figura tão importante, o último dos profetas. Alguns estudiosos dizem que João é a dobradiça entre o Antigo Testamento e o Novo. Por ser o último dos profetas e por preparar o caminho do Senhor, ele ficaria no meio, ele seria uma dobradiça entre o Antigo e o Novo Testamento. Daí a importância de João o Batista. Um grande abraço, até amanhã se Deus quiser. Tchau!